Os mortos. Por que dizemos que eles partem? Entre aspas. Por que eu coloquei a foto novamente do meu aura? Não reparem que é uma foto antiga, anos 90, então ela está bem desgastada. Como nós, tudo se desgasta quando tem massa. Então há algumas rasuras, mas está bem nítido. Para conectar com o que eu quero ligar com a questão dos mortos. Os mortos também aqui colocaremos entre aspas. Por que mortos? Porque eles perderam um corpo. Depois perde mais um. 7 dias depois, por isso há uma missa. Os antigos clérigos entendiam isso. Há o corpo astral, que é esse que vai para o sonho, e tem esse corpo mental que pensa mesmo sem corpo. Tanto que você dorme e você continua pensando, visitando lugares, visualizando, ouvindo. Alguns são tão apegados ao touch, né, ao tato, ao gosto, coisas do plano físico, que pode até ter a impressão que está sentindo tato e gosto. Não deveria, porque esses dois corpos ficam separados, ficam na cama. Nem eles estão sentindo gosto nem tato. Pode ver que você não sente enquanto existente, não vivo. Vivo você está sempre. Nunca deixou de estar. Mas você não sente a sua roupa no corpo. Você sente frio, sente calor, tudo mais. Sente que está esquentando. Sente que está até coçando, né? Atrito, mas você não tem como com a mente. Está distante, ele está como um satélite do cérebro, né? E não consegue sentir toda a roupa. Você não consegue sentir a cama. Então, quando você dorme, isso é radicalmente anulado. A não ser que alguém venha lhe belisque, lhe sacuda, né? Ou um som estrondoso como um despertador. Mas o que eu quero dizer com o aura? Vamos estudar aqui, ó, visualizem e sigam o meu raciocínio. Veja no meio. Aquele preto ali não é um carcomido. O carcomido está por cima. O preto é o corpo físico. O que você mais vê na foto? Essa foto foi tirada num plano físico, onde há fotos. Você vê bem mais nítido, vê as minhas digitais. O que você vê logo após? Muito visível. Um aura claro do tal corpo etérico. O que é o corpo etérico? É o éter de baixo. Temos um corpo causal que não é bem corpo, ele é uma ideia. Vamos dizer que ele é o campo em você, ele é o campo quântico, ele é a onda. Então ele não precisa ter uma forma. Aí já entramos no âmbito dos planos abstratos. Mas temos um representante disso onde? No corpo etérico, que aparece bastante aqui. Depois temos a emanação. No meu caso aqui, aparece de cor turquesa, pendendo para um violeta, que seria o corpo astral. Vejam que tem muito do tom rubro, né, vermelho. E por último, o corpo mental emanando sua energia. O que captamos com fotos físicas? Emanações de energia, aquilo que escapa por frestas atômicas. O que seria frestas atômicas? É da mesma forma que a água pode entrar, né, suar pela parede e alagar sua casa. Não precisa ter uma fresta visível. Como o ar, né? O ar ele encontra qualquer brechinha. O calor ele penetra dentro da sua casa e o sol está lá na rua. E a terra é a própria casa, a solidez. Então a terra também ela suga água, ela recebe calor, atravessa.
As ondas eletromagnéticas do Sol, a água, ela vai até onde ela encontrar uma resistência ou barreira que realmente a contenha, que não tenha penetrabilidade, que não tenha porosidade. Mas é bem difícil, a matéria toda ela não é o que a gente está vendo, ela é toda furada. O que eu quero conectar a foto do aura com a nitidez de cada cor, com isso dos mortos partirem. Quando estamos falando de partir, não é um movimento físico necessariamente, é um movimento frequencial. Então, o que você vê, olha só, para você entender, mais nítido na foto é o corpo de carbono, preto, né? Com um pouco de vermelho, porque nós temos sangue nas periferias, na pele. Depois a gente vê um pouco menos o corpo etérico em emanação. Aqui é só energia, você não está vendo o corpo. Temos o corpo astral um pouco menos nítido e o menos, ó, o que está mais distante das 4 coisas inferiores é o corpo mental, gente. Aqui esse que você usa todo dia. Por isso que deve dar uns brancos. Pô, mas eu já sabia fazer aquilo ali, como é que eu me esqueci? Né? Porque é distância. É difícil a comunicação. O cérebro às vezes está bloqueado, até por um fator químico, um fator hormonal, um fator até mesmo perceptivo. Ele está ocupado ou acumulado de informações e isso, né, de final acaba sendo uma barreira. Mas uma coisa muito emblemática na questão da morte é distanciamento, afastamento, perda. Mas o que se perde? Nada se perde, tudo se transforma na natureza. Esse é o jargão mais importante, talvez, da iniciação, da iluminação, do esoterismo. Todos, até o de feira, né, livretos que a gente compra por aí de autores que não somos nós. Nós somos autores de uma coisa chamada nossa existência, porque a vida é o autor, é você mesmo. Esse que você talvez não conheça, deveria. Está a caminho. Então, o que acontece com o morto? Da mesma forma que eu vejo muito menos azul, esse azul elétrico, esse azul mental, por isso que lá na eubiose temos o globo azul, porque eles querem nos tornarmos mentais, nos tornar nos. Já o gnóstico ele enfatiza a emoção, o que deve ser trabalhado. É bom, por isso que são ordens irmãs. Nessa parte é positivo. Só que tem o extremismo. Um reprova a emoção, que é esse corpo astral, né? Que é aqui representado pela emanação rubra. E o outro enfatiza o corpo mental com essa emanação azul, né? Índigo. Ambas tá faltando alguma coisa aí, porque essas coisas são grudadas. Apesar de serem separadas na hora de visualizar, parece que uma coisa está. Mas elas estão compenetradas, vejam. Que algo de azul passa por esse vermelho. Algo de branco passa por esse vermelho. E algo também desse corpo físico tenta entrar, mas é o que tem mais barreira porque ele tem coesão. Então o que acontece com o morto? Exatamente isso aqui do aura, gente. Ele estava num corpo físico muito visível para quem está no plano físico. Depois ele é visível no etérico. E vai se transportando agora no vermelho, ali no astral, que todo mundo acha que não é legal, que é um infernal. Não tem nada a ver. Infernal, tudo tem alto e baixo. Todos os planos têm seus infernos e cielos, os brilhantes. Céu e inferno. Isso também tem a ver com frequência, não direção. E por último, o azul. Então é a cor mais fraca, menos visível. O que acontece com o morto é a mesma coisa. Ele vai passando de graduação, ele perde esse corpo do meio, que é muito visível para quem está aqui. Depois ele entra numa graduação etérica.
ele começa a presenciar a sua energia, a sua vitalidade perdida, mas ainda vê que existe. Depois ele evidencia a sua emoção, que bolas, não sei por que a gente transformou o plano dos astros em plano emocional, mas talvez é por economia, né? A natureza é econômica. Depois, por último, ele passa por uma completude mental, que é a mais sutil dessas quatro coisas inferiores. Depois temos o preto, ali ó, por fora dessa foto, que podemos representar como causal, que é o tríplice akasha, é aquilo que não tem forma. Se você teve um sonho ou um insight em que você não se lembra, mas se sentiu muito bem, é muito importante, porque há o insight ou sonho ou contato com os mundos inferiores que também são pretos, ausência de luz. E tem a ausência de luz iluminadora, que é aquela que preenche, que não precisa nem de luz, é tanta luz que não aparece. Por exemplo, se eu colocar agora uma lanterna muito perto, muita luz nos seus olhos, as suas retinas tenderão a cegar. Vocês não vão ver nada. Ah, mas é tanta luz, por que eu não estou vendo? Sim, cega. E a escuridão não cega, a escuridão ela já é cega. E nesse contexto, a gente tem a crença de que luz mostra tudo, então é seguro, e que a escuridão, claro, como por exemplo, se não tivesse o sol no nosso sistema aqui, nós esbarraríamos nas coisas físicas, com o corpo físico. O corpo físico ele sofre agressão do meio dele. Então seria realmente arriscado, nós seríamos como minhocas, ou como insetos que perdem a asa e tudo mais e saem andando, sentindo dor para chuchu, mas não sabe onde é que perdeu suas coisas, que não enxerga bem. Apesar que esses animais, eles têm, muitos deles, eles têm visão panorâmica, 360 graus, tudo, mas não é uma visão nítida do plano físico. É distorcida, às vezes por cores, sombras e tudo mais. Não é muito nítido. Por quê? Porque esses seres, eles sendo animais, é do reino animal, o animal ele vê muito mais no astral do que o físico. Por isso que é fácil você matar uma formiga, você matar um mosquito, e tudo produto de você, né? Eu já vi, por exemplo, no templo Candrolim, de Três Coroas, Rio Grande do Sul, um budista, né, meditando profundamente, os mosquitos o sugando. Ele tapado, os braços, tudo mais. Devia estar doendo para chuchu, mas só o corpo. Como ele tem compreensão que o mosquito vem dele, né, que todas essas criações são pragas, né, em antropoimprecações, vamos dizer assim, pragas humanas, não urbanas. Então ele compreende e não mata o bicho, porque não há diferença entre você matar um mosquito com raiva, você tem que estar com raiva, não matar porque você quer livrar do incômodo ou quer livrar a seu bebê, a seus familiares, né? Até mesmo pelo transporte bacteriano que eles levam. Aí é com compreensão, né? E o que vale nesses planos onde vão os mortos é a intenção. Então, por exemplo, você cria passarinho, encarcera, tudo mais, essas coisas todas vão ser avaliadas depois, né? Você também vai ter que experimentar uma gaiola psicológica. E esse vídeo aqui, ele é uma homenagem a um grande amigo que me deu trabalho durante muito tempo, antes desse meu trabalho formal. Ele também, ele falava muito de desapego, apesar que criava passarinhos, né? É aí que eu quero entrar. Mas ele era desapegado com coisas, assim, por exemplo, ele me deu muitas coisas, eu não vou dizer o que, porque não é desnecessário. E como ele faleceu essa semana, no caso ele partiu para uma viagem astral definitiva até segundo mandato, né? Definitiva para aquela personalidade que nunca mais vai existir. Mas ele está lá. E eu, como tenho certa sensibilidade, eu o sinto, eu converso com ele fisicamente e astralmente, né? Fora, exteriorizado. Então hoje eu estava vendo e eu senti aquilo que o ser humano. Primeiro, para você lidar com a emoção, primeiro sinta. Não minta para si mesmo nem para os outros que você não sente nada. Deixe sentir. Sinta.
Se tiver que lacrimejar, lacrimeje. Depois compreenda. E cale. Mande. Não, o que que é isso? O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso? Por exemplo, hoje, estava aqui com visita, eu rindo com a visita, de repente eu senti um... Não é algo físico, eu senti um aperto no coração. Sabe aqueles apertos? E logo me veio a imagem do meu amigo, né, do senhor que muito me ajudou, principalmente na pandemia. Ajudou meu pai também, então a gente tem certo um carinho por pessoas que não são da nossa família. Por isso que eu digo, eu não constelo famílias, porque para mim tudo é família. Até o drogado que me pede dinheiro e vai parar lá no, na boca do fumo, no... Eu já tinha falado isso, ou no bar. Enfim, seguimos. Então me veio ele. O que que eu fiz? Depois eu meditei profundamente nele, me veio a imagem dele. Passei na frente da casa dele, que é próximo à minha residência, e com o canto do olho eu ouvia que ele estava junto comigo. Por quê? Porque quando a gente entra nessa terceira graduação de aura aqui, e os mortos também têm aura, só que o seu aura é acinzentado sem vida. Se você quer identificar no plano físico, se aparecer, é por expurgo astral, uma visão, ou se você, em sonho, lúcido, né? É muito importante estar lúcido, porque você saber se você está sonhando, você está evidenciando. Como você não pode estar embriagado para ir fazer uma operação, nem dirigir. Então, não vá para o seu próprio bem, um conselho, por escolas que dizem que sonho protege. Não, sonho ilude, te cega. Está sendo cortado igual, furado igual, sendo envenenado, chipado e você não está vendo. Só isso. Ele não protege de nada, ele só simplesmente protege de você não ter medo da verdade. Aí o que que acontece? Esse ser, ele ainda está no etérico. O etérico ele pode ser percebido com o corpo físico, porque é a dupla do corpo físico. É ali que estão os chakras. Não quer dizer que não tenha chakras no corpo astral, porque a primeira forma de chakra é do mental para baixo. No mental a gente chama de nodos ou nós. No corpo astral a gente chama de chakra já. E a gente vê ele, né? Eu já vi até das mãos, por exemplo. Há mesmo um olho, mas não é nem no corpo etérico, muito menos no corpo físico. Mas onde estão as linhas da vida, que chamo, e linha da mente, entre ali tem um olho. Você tem a impressão de estar vendo um olho. Ele até abre, fecha, parece que tem pálpebras, mas não é um olho físico. Ele é um centro de energia, porque ele é um olho da mente, de manos, em hispânico, instrumento de manas. Pode ver que, por exemplo, quando a gente vai tentar ver uma dor, coisa mais, um no outro, massagear, a gente coloca a palma da mão e massageia, bota a mão na cabeça com dor de cabeça, porque a gente quer ver o que está acontecendo. Porque há um olho ali, só que você não está vendo. Então, o que está acontecendo? Você não está vendo essas coisas com o corpo físico. Por exemplo, uma emoção você não está vendo com o corpo físico. Você não está pensando com o corpo físico. O corpo físico está recebendo pensamentos e emoções. Como? Por frestas atômicas de novo. É aquilo do suar a parede, sendo que a chuva está lá fora. Chega aqui, né? Sempre de cima para baixo. Cima para baixo em frequência, não direção. Então esse corpo físico se sutiliza, tudo mais. E eu tento explicar isso mentalmente, eu não preciso verbalizar. Porque os mortos, gente, eles estão nos vendo. Eles veem nosso corpo físico meio embaçado, não compreendem aquilo se não tiver consciência, né? Não trabalhou isso, não se ocupou com esses assuntos. Então ele vai para lá totalmente perdido, como alguém que chega numa empresa agora, ou num relacionamento, ou no mundo mesmo. Nasceu, chora. O que que é isso? Estava tão confortável. Estava super consciente, agora eu não estou entendendo nada. Esse ser vê o astral lá dentro, e como o astral ele é uma fotocópia, na verdade o corpo físico é uma fotocópia do nosso corpo astral, a pessoa ela vê, nos vê como se a gente estivesse lá com ela no astral. Só que ela vê uma capa,
uma coisa junto, que é o corpo físico de carbono, aqui está, ó, que é o mais denso, mais escuro, com menos luz. A gente não tem luz, pode ver, até eu queria desenvolver uma tecnologia que nós movêssemos as coisas com o cérebro. Mas teria algumas implicações, como por exemplo, eu teria que colocar aqui, só funciona as coisas com terminais, ou seja, o emissor e o receptor. Então eu teria que colar um chip no objeto que eu quero movimentar, empurrá-lo, sei lá, depende da massa, do peso também, e a ação da gravidade eu não conseguiria. Então seria até arriscado. Mas tudo é arriscado, o celular já foi arma. Estamos aí hoje, podemos falar com nossos entes queridos e resolver muitos problemas, inclusive financeiros. Até problemas de saúde e de emergência vital, né, de ligar para o hospital e tudo mais. Ou para alguém que nos auxilie. Então eu faço esse amparadorismo amistoso e começo a comunicar. E eu vejo que esse ser ele começa a meio que entender, porque eu tinha umas conversas com ele sobre apego e tudo mais, né? Uma vez nós dois estávamos em cima do telhado dele, eu, né, trabalhava com esse tipo de função, né, reformas tudo mais, e ele questionando a vida. Então era uma pessoa aberta, pelo menos, né? Não tinha muita instrução dentro desses nossos assuntos, mas então eu me senti confortável. Eu não faria esse amparadorismo com outro tipo de pessoa, que eu estaria ofendendo ela. Então, como a pessoa estava aberta já em vida, ela não muda. Sua avó querida não mudou quando morreu. Até o tempo dessa alma ser desgastada. Como é que ela desgasta? Da mesma forma que você desgasta seu cérebro com tanto ter que lembrar coisas, você começa a desenvolver Alzheimer, né? Cartilaginagem no lugar de células boas, né? Neurônios bons. A alma, a mesma coisa, ela começa a memorizar e tudo mais, a reviver, aquilo desgasta ela, então por si, como ela não tem mais 4 baterias, perdeu 2, ela tende a se desvanecer, né? Sumir, ficando só um átomo de informação, como se fosse um pendrive, que já fica, ele não vai, ele fica, desaparece aquele corpo astral, ele já está no plano causal, ali é seu arquivo acástico. Essa é a verdadeira constelação, o que quer fazer, quer destinar, o que é ancestralidade, daí ali vai estar toda a informação de onde é que veio esse ser. Quer ser, não um ente. Ente é aquele que vive em ambientes. O plano causal já não é um ambiente, é um pré-todo. Né? Nirvana. Depois tem paranirvana. Depois paranishipana e absoluto. Né? Que seria a 8ª coisa. Tudo em escala, como música. E o aura também, por exemplo, você não vê. Ó, vemos 1, 2, 3, 4 coisas. A 5ª coisa, que já é tríplice caixa, é preto. Então imagina o que seria a 8ª coisa. É uma escala. Só que os nossos olhos, nem os equipamentos ainda de hoje, não vê o etérico nitidamente, completamente, nem o astral muito menos, a gente não vê, a não ser com os chakras. E não é o olho que está vendo, é o olho da testa. E às vezes o olho de baixo também, o plexo solar, ou os olhos da mão. Pode ver que se, por exemplo, fecha o olho agora e pega um objeto, você descreve ele. Porque esse olho está vendo. Ele vai fazer mais ou menos uma cópia energética daquilo que é físico, que está sendo tateado. Então esses mortos vão subindo, e eu vi esse ser sair do etérico e passar para o astral. No astral ele começa a reviver tudo que sentiu, que não sentiu e que deveria ter sentido. O que eu faço? Eu abrevio, porque eu sei que aquilo ali é a mesma coisa, tentar abrir a porta para uma pessoa incapaz. Sabe levar com a cadeira de roda, com a maca, ajudar a atravessar a rua. Isso é amparadorismo. É para facilitar. A pessoa vai chegar no mesmo lugar, só que você abrevia. Eu, sabendo que não aqui, como eu falei, que deveria ter um chip em mim e um terminal receptor no objeto para me movê-lo. No mental não precisa disso, então ele é muito econômico. Então quem quer vida cômoda, né, comodidade, estude esses planos, você vai ver a diferença.
Ah, mas para que serve isso? Para te comparar onde é que tu tá, por que tu tem corpo físico. Aí tu vai entender que teu corpo físico é célula. Então eu pego, já abrevio, puxo do meu mental, luz mental, emano sobre aquele ser e aquele ser é sugado por aquilo. E agora eu entro em mental como? Dormindo. Que é muito difícil aqui, né? O astral já está mais próximo em graduação. Aí eu durmo e eu vejo esse meu amigo em corpo mental. E ele me pergunta, ora, a mente é voz, ela está ligada ao ar, se lembra? Que eu já falei para vocês, Vayu. Então, não tem bem um corpo antropomorfo ali mais, que é onde o homem é homem por excelência, homente. E ele emana e pergunta, e agora? E aí? Né? Qual é a próxima coisa que acontece? O que acontece agora? Falei, agora você simplesmente desaparece, vira memória e você nasce de novo, não se preocupe. Como o morto, entre aspas, ele perde muita energia, então ele aceita. Mesmo que você está tão cansado que se tiver grito na rua, tiver briga, você não se envolve. Porque a energia está gasta, você não está empolgado. Até eu já falei que ansiedade, muitas vezes, é excesso de saúde. Né? E depressão é o contrário, né? É baixa em tudo. Então, o que acontece é isso. E o corpo físico, ele barra a gente de ver uma coisa que está aqui. Ainda hoje me mandaram uma foto no grupo de WhatsApp do Ordem Sinárquica com uma menina conhecida de um amigo que tinha um rosto e tinha também uma sombra. Pediram para me identificar. Como a foto estava em preto e branco, eu não sei distinguir, porque eu não vejo variação de cores, né, para ver se combina e tudo mais, para a gente pelo menos supor, né, dentro do nosso conhecimento. Mas eles estão sempre aqui, então não precisa de uma foto, não precisa de nada. Só que o som deles é mais fácil de ser percebido aqui, porque penetra. Por exemplo, os bombeiros, eles encontram sobreviventes pela voz, apesar de não estar vendo a imagem através dos escombros. Então, os mortos é a mesma coisa. Se ele não estiver muito distante, eles vão subindo de graduação. E o que é estar distante da matéria? Né? Eu até já fiz um vídeo de quanto mais longe do corpo, não é porque isso é um simbolismo, um emblema. Quanto mais longe do corpo, a mente começa a entrar em outra graduação. Mas não é longe, não existe um longe em matéria de extrafisicalidade. É tudo aqui. E é tudo. É longe e é perto. Não tem isso, esse deslocamento físico com energia movimentacional. Não, tu pensa, tu vai. Quanto mais, por que eu sempre digo e todos aconselho que são ligados às projeções, saia da sua casa. Quanto mais você sair, mais coisas novas você vai ver. Não é porque a mente, ela já andou, por exemplo, você sai na porta, sai, sabe aquele simbolismo do sonho que sai pela porta e já está na lua? É para a mente entender. A mente já te levou e realmente você percorreu. Você vai ver um micro túnel, assim, é como se fosse um flash. Puf. Você não saiu ali e é outra coisa. Não, se você saísse ali apegado a essa matéria, você vai ver as coisas como são no plano físico. Só que um pouco mais energéticas, com alguns detalhes, com algumas coisas lá do etérico, do astral ou do mental. Mas o que acontece é você tende a se afastar em frequência, distância frequencial, muito mais acelerado, porém sutil. E como acontece aqui na foto, você tende a desaparecer e ficar só ideia. Se for no mental, só pensamentos. Se for no astral muito alto, é só sentimentos nobres. Se for no etérico, só vitalidade nobre. Não aquele
desespero instintivo do etérico de permanecer com a sua noiva, o corpo físico. Então, acredito que é tudo que eu poderia falar. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu faço um segundo tomo. Muito obrigado a todos. Espero que agora morramos em paz. Paz reverencial a todos.